Eu tinha 22 anos e estava vivendo um período de muita ansiedade, talvez o maior da minha vida. Eu me dirigia para a minha universidade quando dentro do ônibus percebi uma mulher no outro banco falando sozinha. Ela olhava para o assento vazio ao seu lado e exclamava palavras muito agressivas. Coisas como: "Eu já te falei sobre isso, pare de me irritar, sai daqui agora", e muitos palavrões. Ela estava muito irritada. Eu fiquei extremamente incomodado e comecei a pensar sobre isso. Como uma mulher tão imensamente transtornada não estava internada. E quanto mais eu ouvia ela falar, mais incomodado e pensativo sobre isso eu ficava. Quando eu ia descer do ônibus, eu percebi que a mulher desceria no mesmo ponto. Então, eu a aguardei descer primeiro. Por coincidência, ela estava indo na direção da minha universidade, enquanto ainda murmurava bem alto, com palavras extremamente agressivas, como se estivesse falando com uma entidade espiritual. Isso me incomodava cada vez mais e tudo piorou quando eu vi ela entrando no prédio da minha universidade. Assim que eu entrei, não percebi qual dos elevadores ela havia pegado e fiquei extremamente pensativo. Eu pensava: como uma mulher tão louca está em um lugar como esse? Será que ela é uma aluna? Será que ela é uma professora? Então eu fui ao banheiro enquanto prosseguia com esses pensamentos em minha cabeça. E quando eu estava lavando minhas mãos, percebi um homem olhando para mim com uma aparência de estar muito assustado com algo. Só então eu percebi que eu não estava apenas pensando, mas estava expressando aqueles pensamentos em voz alta, sem perceber. Eu me enchi de muito medo quando percebi isso e me questionei: será que eu sou igual àquela mulher que eu havia visto no ônibus? Pelo menos neste momento, eu não parecia muito diferente dela, com a exceção de que ela parecia expressar pensamentos que tinham a ira como uma emoção predominante, já eu a ansiedade. Mais tarde, refletindo sobre isso e observando, percebi que todos nós somos bem parecidos, pois todos ouvimos vozes em nossas cabeças. A diferença está apenas na intensidade e no volume dessas vozes. Já parou para pensar o quanto de dificuldade você tem em ficar em silêncio? Já percebeu que você o tempo todo está dependente de entretenimento? Você precisa ficar ouvindo músicas, se ocupando com redes sociais e outras coisas. Mas o silêncio para você parece que é uma coisa insuportável. Neste vídeo eu quero falar com você sobre a necessidade que todos nós temos de passar pelo menos uns momentos em silêncio. E eu não estou falando apenas de silêncio verbal, não estou falando apenas de parar de ouvir uma música ou de simplesmente se afastar da sociedade. Eu estou falando de silêncio verbal também, mas principalmente do silêncio mental. Se afastar das suas preocupações, dos seus desejos, dos seus anseios, se afastar dos seus sonhos, dos seus objetivos e simplesmente ficar no momento presente, no aqui e agora, contemplando seja lá o que for que esteja à sua disposição naquele momento, à sua frente. Não precisa ser em um lugar como este. Pode ser dentro do seu quarto, pode ser no seu quintal, pode ser na sua laje, pode ser em qualquer lugar. Hoje em dia existe uma terapia muito conhecida, uma abordagem psicoterapêutica que é chamada de terapia cognitivo-comportamental. E ela parte do seguinte pressuposto: existe algo em comum que está em todo tipo de transtorno mental. Isso é o pensamento disfuncional. Pensamento disfuncional é o pensamento que só te atrapalha, ele não te ajuda. Ele vem acompanhado daquilo também que chamamos de distorções cognitivas. Distorções cognitivas é o seu pensamento distorcer a sua percepção da sua realidade. Depressivos têm muito isso, ansiosos têm muito isso, pessoas que de repente passaram por um término de relacionamento e que estão cogitando acabar com suas próprias vidas, estão com certeza absoluta sofrendo de uma distorção cognitiva. Um exemplo prático é
Uma pessoa terminou um relacionamento, terminaram com ela, e ela começa a pensar a seguinte coisa: de forma nenhuma eu vou conseguir viver sem essa pessoa. Eu não vou conseguir. E aí a pessoa começa a cogitar acabar com a própria vida. Você concorda que isso é uma distorção? Ela está presa emocionalmente naquele momento. Ela está omitindo todas as outras pessoas maravilhosas que existem no mundo e que podem cruzar o caminho dela em algum momento por conta de uma distorção da realidade. Deprimidos têm isso, ansiosos têm isso, pessoas que cometem suicídio. Essas pessoas, no momento que decidem fazer isso, é por uma grande distorção cognitiva. Elas acreditam que não tem como mais alcançarem a felicidade. E por que eu estou te falando isso? Porque quando eu te convido a fazer silêncio, eu estou falando para você principalmente de se afastar completamente do barulho interno. Logicamente, isso é uma consequência de se afastar do barulho externo. A todo momento você está se preocupando com relacionamentos, dívidas, seu futuro, pensando no seu passado. A todo momento a sua mente está tirando você do aqui e agora. É muitíssimo necessário, se você quiser ter saúde mental, e de verdade eu considero que isso seja a coisa mais importante de todas e que deveria vir em primeiro lugar. Cada vez mais a ciência, as terapias, elas concordam com isso. É necessário que você crie a habilidade, que você conquiste a habilidade novamente de retornar ao momento presente. Habilidade essa que foi perdida com o tempo, à medida que você foi acumulando preocupações, à medida que você foi passando por problemas. É como se a vida se passasse, só que os problemas eles continuam na sua mente. Afinal de contas, a sua mente ela é como se fosse um pendrive, né? Ela grava informações. Eu podia estar aqui agora, por exemplo, gravando esse vídeo pensando no meu passado. Se você conseguir ficar em silêncio, ou melhor, primeiro, a inabilidade, a incapacidade de ficar em silêncio é agoniante. Por isso, inclusive, muitas pessoas não conseguem ficar um sequer momento sem entretenimento. Em um dia que não tem um filme para assistir, em um dia que você não tem uma companhia, você caça alguma coisa para fazer. Você vai ouvir música, você vai fazer alguma coisa, mas você não suporta o silêncio. Porque se você se propôs, se você retirar-se em um momento para ficar em silêncio, você vai perceber o tanto de barulho interno que você tem. Então, eu te proponho a seguinte coisa. Eu tenho uma cola aqui para que eu não esqueça nada que eu tenho para falar para você. Então vamos lá, distorções cognitivas, tá? Que eu havia falado. A TCC, ela diz que pensamento disfuncional é comum a todo tipo de transtorno. Todo mundo, todos nós temos pensamentos disfuncionais. Nós não enxergamos a realidade como ela é. Nós precisamos, se quisermos, ter um vislumbre da realidade como ela é, conseguir olhar para as coisas sem julgá-las. Seus gostos e tudo mais foi condicionado ao longo do tempo. Você não olha para uma coisa de forma clara, de forma limpa. Existe sempre um filtro mental. Existem algumas distorções cognitivas que são as mais comuns. Tem muitas, tá? E eu tenho um outro vídeo que ele vai aparecer provavelmente em algum lugar aqui, ou talvez o link esteja na descrição, falando sobre praticamente todas as distorções cognitivas, e eu sugiro que você assista. Mas algumas das distorções muito comuns são a distorção da personalização. Quando você acredita que o problema é você, acontece uma coisa ruim, sei lá, você foi rejeitado por alguma garota, ou você, mulher, foi rejeitada por algum homem, ou aconteceu qualquer outra coisa e você acredita que o problema é você. Aconteceu um problema na sua família, que às vezes pessoas olhando de fora nem se passou pela cabeça delas que tem a ver com você, mas você começa a pensar que você é o problema.
Isso é um vício de distorção cognitiva. Você começa a achar que o problema é você, e isso é muito perigoso. Porque quando você se considera o problema, você pode começar a querer se isolar do mundo, você pode começar a se afastar das pessoas, você pode começar a achar que o amigo próximo a você, ou a amiga que está sofrendo, é culpa sua, e etc. Uma outra distorção muito comum é a catastrofização, que é ficar sempre esperando o pior. Você vai fazer uma coisa, vai fazer uma entrevista de emprego e você está lotado de pensamentos de que as coisas vão dar errado. Isso é a catastrofização. E um outro, muito comum também, e esse eu tive muito, isso é absurdamente comum, principalmente pessoas muito tímidas, introvertidas, que é a leitura de mente, que é sempre achar que você sabe o que os outros estão pensando. Geralmente, essa distorção cognitiva, ela acontece quando a pessoa começa a pensar que os outros estão pensando o pior sobre ela. Isso atrapalha a sua espontaneidade, isso atrapalha que você consiga se sentir à vontade, fazer uma palestra, um trabalho em grupo e etc. É importante que você saiba que tudo isso que eu falei, a personalização, a catastrofização, a leitura mental, são distorções cognitivas. Você não tem como saber, você não tem esse poder de ler a mente dos outros. Quando eu te convido a ficar em silêncio, eu te convido a acabar com isso. E você vai fazer isso, logicamente, no início vai ser muito difícil, mas é possível. E se você quer chegar lá, você precisa começar. Tem algumas analogias que eu anotei para que eu não esqueça. Você pode comparar a mente ao mar agitado. Se você ver o mar agitado, você pode ter medo de entrar no mar. O mar agitado é barulhento, é perigoso, é imprevisível, é turvo. O mar agitado dá medo. Se você olhar o mar agitado, uma água que está em muito movimento, você não consegue enxergar os peixes embaixo dela e nada mais. Assim é a mente agitada. Às vezes a sua vida está muito caótica e você fica bagunçando mais. É como se a piscina estivesse agitada e ao invés de esperar ela ficar calma para só então entrar dentro dela e aí encontrar aquilo que você perdeu, não. Você fica se batendo dentro da piscina e agitando e piorando cada vez mais as coisas. Tem uma outra analogia, uma história em que o homem saiu de viagem, deixando sua casa sozinho, e ao chegar, a sua casa estava toda revirada, um monte de coisas foram roubadas, tudo de mais valioso foi roubado. E ele pensou o seguinte: vou pedir ajuda ao vigilante responsável por essa área aqui. Ele chamou o vigilante chegou na casa dele e falou: eu vou resolver o problema, pode deixar comigo. Passou-se o tempo e ele não resolveu. Depois esse homem fez outra viagem, chegando novamente, a casa estava bagunçada novamente. Outras coisas tinham sido roubadas. Ele foi lá, chamou o vigilante falou: sinto muito, lamento, mas eu vou te ajudar, a gente vai resolver isso não vai mais acontecer. Na terceira viagem aconteceu a mesma coisa e o homem ficou revoltado. A moral da história é que quem roubou foi o próprio vigilante. Esse homem nunca vai conseguir resolver o problema enquanto estiver pedindo ajuda para o ladrão. Levando isso para a mente, é exatamente isso que eu estou falando para você. Às vezes a solução está ao seu lado, mas a mente agitada não deixa. Você fica tentando encontrar respostas sempre através da agitação, você fica naquela mente turbulenta, naquela água turbulenta, agitando cada vez mais. Você fica procurando através dos pensamentos, quando você nunca se dá a oportunidade de deixar tudo para lá, por um momento, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que você se sentir à vontade, e vai aumentando gradativamente.
Já o mar calmo, tranquilo, comparado a uma mente tranquila, o mar calmo e tranquilo ele é convidativo, ele transmite paz. O mar tranquilo, ele é manso, ele é claro, ele é pacífico, assim é a mente tranquila. Inclusive, na interação com os outros, se você tem um esposo, se você tem um marido, se você tem um namorado, se você tiver com a sua mente agitada, você será mais reativo, reativa. Eu atendi várias pessoas, eu sou terapeuta há mais de 7 anos, e essas pessoas, com suas mentes turbulentas, descontam nos outros. É assim que acontece. Tem uma história de um homem que o garçom esbarrou nele e ele derramou o café. E aí ele, depois eu te pergunto, né? Ele na verdade perguntou nessa história, por que que eu derramei o café? E a primeira resposta que vem na sua mente é porque o garçom esbarrou. Ou porque eu estava desatento. Mas não, derramou o café porque na xícara havia café. Se você derrama raiva nos outros é porque na sua xícara tem raiva. Então, como que a gente faz? O que você precisa fazer? É uma atitude. Você precisa tirar um momento para ficar quieto e silencioso. Pode ser difícil no início, mas é possível. Eu consigo, muitas pessoas conseguem, você também pode conseguir. Isso aconteceria naturalmente se não houvesse tanta tecnologia, tanto acesso a entretenimento, e acontecia naturalmente. Até hoje, em alguns lugares, na roça, no campo, isso pode acontecer, mas com você, com celular, Instagram, WhatsApp, redes sociais, etc., pornografia, isso não vai acontecer em momentos algum. O que você vai fazer? Dê preferência de manhã e à noite. Assim que acordar e antes de dormir. Tire um momento, fique tranquilo, só observando as coisas. Uma estratégia comum é se concentrar no ar que entra e sai pelas suas narinas. Observe sem julgar. Quando os pensamentos vierem, seja lá o que for, não dê importância para eles. A mente vai insistir dizendo que é importante. É importante pensar sobre sexo, é importante pensar sobre as contas, é importante pensar sobre o seu futuro. Pode ser, mas não nesse momento. Nesse momento, nada é mais importante do que o aqui e agora. Faça isso por 5 minutos só. 10 minutos no máximo no início, não faça mais do que isso. Depois, à medida que você vai se sentindo à vontade, você vai aumentando. Coloque um despertador, um cronômetrozinho, um temporizador, não fique olhando para o tempo. Apenas para que você, antes do alarme, teu objetivo é descarte todo pensamento que surgir. Se algum pensamento te distrair, não se culpe. Apenas lembre-se de voltar ao momento presente, observar. Você pode fazer de olhos fechados, mas é mais fácil de olhos abertos no início. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aí. Isso vai me ajudar muito em continuar, em ter ânimo para continuar fazendo esse trabalho, transmitindo o meu conhecimento, aquilo que eu acredito que é importante, que pode te ajudar. Tem outros vídeos no meu canal que falam sobre coisas importantes também. E comente aí abaixo, se inscreva no meu canal, tá bom? E eu espero te ver em algum outro vídeo. É isso aí.